Shalom, Adonai, graça e paz a todos, meus irmãos, meus amados. Meu devocional da segunda carta de Paulo a Timóteo, a última carta de Paulo, o último escrito dele. Mas antes de falar acerca desta carta, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor da carta. Eu estou terminando de ler aí as cartas paulinas, agora em Romanos. Em toda a leitura das 13 cartas escritas por Paulo, o que me chama muita atenção é o seu amor, o seu zelo, o gozo que ele tinha com o ensinamento da palavra. Saulo, ou Saul em hebraico, ao se converter, como está escrito lá em Gálatas, ele caiu por terra, se curvou à voz de Jesus. Ora, Saulo, ele era um judeu, ele era um ultra-ortodoxo, sua missão, em suma, era exterminar todos os cristãos, aniquilar todos os seguidores do suposto Messias, como ele dizia. Para ele, Jesus tinha morrido, sua alma foi para Sheol. Para o judaísmo, Sheol é um lugar de purificação espiritual e punição para os mortos. Mas, naquele momento, ao ser envolto pela luz de Cristo, foi consumido pelo poder do Espírito Santo e convencido de que Cristo era o Senhor, o Messias, o Salvador, o Redentor. Ao escrever a sua última carta, Paulo já estava preso e a sua morte já era sabida por ele. Talvez uma das coisas que foi mais doloroso para ele é que ele foi preso pelos próprios soldados que outrora ele mesmo comandava. E ele já sabia como possivelmente seria a sua morte. Em Roma e aos redores, multidões de cristãos foram mortos de forma muito cruel. Alguns foram crucificados, outros foram envoltos em peles de animais e jogados na arena para serem atacados a dentadas por cães até a morte, para divertimento do povo. Outros eram atados em estacas no palácio de Nero, untados de piche e queimados vivos como tochas humanas para iluminarem os jardins do imperador à noite, enquanto ele passeava em seu coche nu, praticando aí suas orgias da meia-noite. Enfim, Paulo já sabia que essa morte seria muito dolorosa, pois dessa vez ele foi preso como um criminoso, ele foi acusado de ser autor do grande incêndio de Roma, ocorrido por volta do ano de 64 depois de Cristo. As outras vezes ele tinha sido preso por um desvio técnico nas leis judaicas, mas dessa vez não. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todos esses acontecimentos, em nenhum momento de suas cartas ele mostrou nem um pouco de arrependimento. Mesmo sendo acometido por uma doença em sua carne, o olho, como foi falado na sua primeira carta aos Coríntios, talvez muitos de nós não teríamos suportado o que o Paulo suportou até aqui por amor ao Evangelho. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo creio ser uma chave para toda essa carta. Embora ele se referencie a obreiro, já que Timóteo era o seu aprendiz, essa passagem serve para todos nós. Apresentarmos a Deus como noiva, como vestes imaculadas, pura, com conhecimento da sua palavra, pois como está escrito lá em Mateus 24, no verso 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estarmos prontos, preparados também para a segunda vinda de Cristo, que será repentina, será rápida como um piscar de olhos,
onde não haverá tempo para arrependimentos ou negociações de últimas horas. Nessa carta, Paulo exorta Timóteo para desempenhar seu ministério sem medo nem vergonha, usar de forma ousada e corajosa os dons da pregação e do ensino que Timóteo recebeu do Espírito Santo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Capítulo 1, no verso 7. E como foi inúmeras vezes relatado em suas cartas, e não obstante ao que muitos de nós vivemos, não é porque somos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo, que nossas vidas serão tranquilas. Pelo contrário, muitas vezes, principalmente no início de nossa conversão, onde as coisas começam a mudar, parece que turbilhões se levantam, ondas gigantescas querem nos cobrir. Aí a gente acaba pensando, poxa, quando eu era do mundo as coisas eram melhores, ou então antes de me converter eu podia fazer tal coisa, parece que tudo funcionava melhor. Muitas vezes olhamos para o lado e vemos que aqueles que não seguem verdadeiramente a Cristo aparentemente possuem uma vida mais fácil, mais tranquila. Mas veja o que diz Paulo na sua carta no capítulo 3, do verso 12 a 13. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo novamente adverte Timóteo que ele será perseguido. Não devemos ficar surpresos quando pessoas nos entenderem mal, criticarem ou quiserem nos ferir por causa daquilo que cremos e do modo que vivemos. Não podemos desistir. Temos que continuar firmes, pois Deus é o único que temos que nos preocupar em agradar, somente Ele. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, resguardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, devemos estar prontos para atender ao chamado e servir a Deus, muitas vezes não necessariamente onde nós queremos, mas onde Ele quer que estejamos. Naquela época era importante para Timóteo que pregasse as boas novas, para poder propagar a fé cristã pelo mundo. E ainda hoje é importante que o evangelho verdadeiro seja levado aos quatro cantos, pois Jesus deseja crentes fiéis e prontos para a sua vida. Muitas vezes, dadas as ocasiões, podemos parecer inconvenientes, falar ou defender Cristo, mas pregar a sua palavra e ensinar seu amor é a principal responsabilidade de qualquer igreja e seus membros. A recompensa a despeito do que podemos enfrentar, quer seja desânimo, perseguição ou até a própria morte, está em Cristo no céu. Como está lá no capítulo 4, no verso 8, Paulo mesmo disse: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, confesso que um dos versículos que mais me chamou a atenção nessa carta foi um pequeno versículo no último capítulo que pode nos passar desapercebido, mas enfatiza o que falei lá no início sobre o cuidado e zelo que Paulo tinha no ensino da palavra. Capítulo 4, verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo ele estava preso em uma masmorra romana úmida, fria,
vemos em todas as suas cartas o desapego que ele tinha com as coisas materiais. Pois aqui vemos que ele esqueceu uma capa, o seu casaco, na casa de um amigo em Troade. Mas ele lembra da sua capa, pois sabe que o seu ministério não pode ser interrompido prematuramente por causa de uma pneumonia contraída pelo descuido dele. Paulo foi um grande estudioso, gostava de ler, escrever, estudar, tendo em vista ter escrito boa parte do Novo Testamento. Ele pede então os livros, mas principalmente os pergaminhos. Talvez, creio que neles continham partes do Antigo Testamento, os Evangelhos, ou cópias das suas próprias cartas, já que eles faziam cartas à mão, obviamente, e várias cópias para poder mandar às cidades, ou outros documentos importantes. Afinal, naquela época não tinha como ir tirar xerox na papelaria da esquina. Até o seu último momento ele foi fiel ao ensino da palavra. Enfim, o grande ensinamento que tenho com as cartas de Paulo em geral, mas em especial essa, é a sua fidelidade. Cristo foi fiel com todos nós até morrer pelos nossos pecados. Paulo foi um ministro fiel até quando ele estava preso, acusado por um crime que ele não cometeu. Ele exortou Timóteo não somente a manter a doutrina correta, mas também a lealdade, a diligência e a perseverança. Podemos esperar oposições, sofrimentos, dificuldades quando servirmos a Cristo, afinal isso é inerente ao cristão. Já que para o encardido chechelento não é bom, mas uma alma ganha para Cristo. Mas enfim, isso demonstra que a nossa fidelidade está tendo efeito nas outras pessoas. À medida que confiamos em Cristo, Ele nos considera dignos do sofrimento e nos dá a força que precisamos para permanecermos firmes, a fim de que, como nosso pastor chileno disse no culto sábado, quando nos encontrarmos com Ele, Ele possa nos dizer: obrigado, meu filho, por ter me ajudado a carregar a cruz. Amém? No final eu deixo também um verso clássico, das cartas de Paulo, que é o verso 7 do capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite. Fiquem na maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.